Olá, tudo bem? Guilherme Cerqueira aqui. Então, nós estamos iniciando nossos materiais, né? Estamos no primeiro dia e eu queria conversar com vocês hoje para o nosso primeiro tema, que é a produção de roteiro. Ou seja, você vai ter que entender como todo o processo se inicia a partir daqui, de uma ideia, de uma concepção, de uma matéria, de um módulo, daquilo que você vai trabalhar com essa videoaula. Eu preciso desenvolver. Nós estamos pensando na área educacional, na produção de conteúdos educacionais. Isso pode mudar, eu não quero fazer conteúdos educacionais. Tudo bem, mas vai precisar de um roteiro. Então, nós estamos aqui para te ajudar, beleza? Então, vamos aqui dar uma olhada nos slides. Eu vou virar um pouco o rosto, porque eu estou com a tela... A minha tela está estendida, então a webcam está aqui e às vezes eu vou virar o rosto e vou falar com você, vou virar o rosto e vou falar com você. Então não se espante se eu tiver todo o tempo de lado assim falando blá 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 blá, mas é porque eu estou com a tela estendida e preciso dar uma checada, né? Beleza, para quem ainda não me conhece, meu nome é Guilherme Cerqueira e a gente está nesse curso de produção de videoaula para você que está entrando agora, que está conhecendo, quer conhecer mais. Nós vamos passar por todas essas etapas. São cinco dias, né, módulos divididos, e você vai entender um pouco mais sobre videoaula e como é que se organiza, como é que se produz essa videoaula, ok? Bom, tudo parte do início, né, de que tem que ter uma ideia, ou seja, se você pensar roteiro e pensar inicialmente o que é o roteiro, nada mais é do que você vai imaginar um processo de produção audiovisual. Processo de produção audiovisual? Sim. Se você quiser fazer um vídeo tutorial para explicar uma coisa que você sabe fazer, você sabe fazer doces, você sabe costurar, você sabe fazer móveis, MDF. Sim, eu sei, eu quero fazer um canal no YouTube, no Vimeo ou em outra plataforma onde eu possa ensinar as pessoas a produzir aquilo. Mas para isso, você precisa você quer criar um vídeo, quer criar uma produção ali? Primeiramente, você tem que partir da ideia. Tá, essa é a ideia, eu quero produzir esses vídeos e como é que eu vou produzir? Como é que eu vou organizar dentro do processo todinho desse vídeo o roteiro, a seguir um caminho? Porque eu preciso iniciar com um assunto e eu desenvolver esse assunto e ao final ele está concluído. Então como é que eu faço isso? Você já escolheu o tema, certo? Você já está com o tema do que você vai fazer. Se você for da área educacional e tiver mais pessoas envolvidas no processo educacional, você pode muito bem conversar com o coordenador do curso, ou com o coordenador pedagógico, ou com um parceiro, ou com seu sócio dentro de uma escola, de um cursinho, de um preparatório. Vocês conversarem. Para quê? Para que vocês possam organizar as ideias que vão se transformar em videoaulas, em produções audiovisuais. Você pode distribuir isso num quadro e dizer, olha, esses temas, eles podem virar uma produção excelente. E isso vai nos ajudar bastante a melhorar a relação de ensino-aprendizagem, ou nós vamos apenas incentivar os alunos a discutir isso em sala de aula, se nós formos pensar no ensino híbrido. Então, se a gente pensa no ensino híbrido, onde o professor desperta no aluno o interesse de um assunto antes de ir para a sala de aula, ele solta um vídeo num grupo, manda os alunos pesquisarem sobre um filme, assistem o filme e depois voltam para a sala de aula para discutir e fazer atividades. Então, tudo isso tem que ser conversado e delimitado. Esse vai ser nosso tema. Depois disso, depois de delimitar um tema, você começa a pensar como é que eu vou organizar esse tema, como é que eu vou construir esse assunto. E o ideal, a minha sugestão, é começar com uma chuva de ideias. Você vai escrever, você vai fazer anotações, diagramas, olha só, dá para ver? Isso, dá para ver. Você vai construir esses diagramas, desenhar no papel as suas ideias. E a partir daqui,
você pode usar um aplicativo online, que vou deixar na descrição do vídeo, um que é muito comum, muito utilizado, e construir esse mapa mental, essa ideia, você ir seguir por setas, organizar um processo de formação, um processo de aprendizado, uma trilha de aprendizagem. Segue do início, vai seguir nas setas, aí você risca, não, tira isso aqui, aí vamos condensar isso tudo para ver quanto tempo nós temos. Se a gente se estender demais, vamos nos aprofundar desse assunto, em que ponto? Aí surgem as dúvidas para você construir essa narrativa. Você vai ficar pensando, bom, quais os temas eu vou me aprofundar mais, quais os temas eu vou apenas pincelar, como é que eu faço? Então você já está no processo de construção dessa trilha de aprendizagem. E o princípio básico é, você introduz um tema, desenvolve esse tema, se aprofunda um pouco mais e depois você conclui. Ah, tá, me ajudou, sim, entendi. De introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas esse é antigo, né? Esse princípio, sim. Mas aí eu tenho um pequeno detalhe. O pulo do gato para você. Quer ver? O foco do objetivo da videoaula. Você não pode perder o foco. Você precisa delimitar logo de início qual o objetivo didático dessa videoaula. O que meu aluno vai aprender ao final da videoaula? O que ele necessita aprender ao final dessa videoaula? Então, qual é o aprendizado desse material? Pronto. Se isso aqui que você imaginou, o aprendizado, qual é o aprendizado desta videoaula? É você entender que esse roteiro se constrói dessa forma e que você pode fazer o seu roteiro a partir de agora com esses pequenos dicas, com essas pequenas orientações que eu dei para você. Esse é o objetivo dessa videoaula. Então, eu não posso fugir. Eu poderia desenvolver o tema de cinema, construção de roteiros, de linguagens ativas, passivas, reflexivas, e depois mudar, dividir isso. Eu poderia me aprofundar muito mais dentro da construção de um roteiro, produção de audiovisual, mas o que eu preciso saber? Que eu não posso me estender demais. Eu preciso ter um objetivo didático de uma produção. E esse objetivo agora, ele é aprender a fazer um roteiro. Se ao terminar este vídeo, lá no final, você entendeu e disse, bom, eu acho que eu já consigo fazer. Pronto, meu objetivo está delimitado. Então, foco no objetivo. Outra coisa, o roteiro, ele é feito para ver e ouvir. Você vai construir uma produção de áudio e vídeo, uma produção audiovisual. E isso você vai ter que, na hora que você imagina e começa a construir, você já vai delimitando ali o que pode ser inserido nesse material. Bom, eu posso iniciar com o professor introduzindo um tema, ele aparece, ou ele não aparece, ou ele aparece apenas num cantinho, só para dar uma amenizada, não é necessário ele aparecer todo na tela. Bom, talvez o próximo eu faça o segundo vídeo dessa videoaula, eu consiga apresentar de tela cheia, mas agora tudo bem, pode ser dessa forma. E aí você vai amarrando durante seu texto, durante a produção desse conteúdo didático, você vai amarrando o que você precisa. Eu preciso de uma foto do escritor Carlos Drummond de Andrade, porque eu vou citar aqui uma frase no início da minha videoaula para dar um clima mais motivacional. Eu preciso colocar uma ilustração do diagrama químico do que eu estou falando. Ou eu preciso construir uma linha do tempo desses fatos cronologicamente para explicar por que esta guerra se iniciou nessa data. Então, todos esses itens que vão ser, durante o brainstorm, durante a chuva de ideias, vão ser pensados, vão ser citados, precisam estar anotados neste roteiro para quê?
quando for construir, você vai passar por uma equipe, ou você mesmo vai fazer, você se lembrar que ali você fez uma sugestão de imagem, de foto. Então, para isso, você precisa conhecer isto. Cabeça ou sonora? É o professor. Quando ele aparece na tela cheia, tá vendo? Esse espaço aqui é a tela inteira do seu laptop, da tela que você vai gravar. E aí o professor se apresenta e mostra o que vai ser, quais os conteúdos didáticos dessa videoaula e os objetivos didáticos dessa videoaula. Ah, mas é só isso que a gente faz para ver? Não, tem mais coisas. Ó, tem ilustração, ou seja, um desenho. Não tem foto desse momento histórico, mas um artista fez uma pintura, né, em óleo para registrar esse dia, né, esse evento. Você pode construir um mapa mental, ou seja, construir uma ideia a partir de elementos e vão seguindo por setas. Você pode construir um infográfico, um diagrama químico ou até mesmo a construção de um conceito através de ilustrações mais bem elaboradas através de um infográfico, fotos, enfim, vários elementos também são feitos para ver e eles vão ser amarrados com o áudio que você vai construir. E o off, quando a gente fala off, você vai perceber muito que nós vamos falar sobre esse pequeno termo, ou seja, o áudio da narrativa. Então, o que está em off, ou seja, o que está sendo falado lá no áudio? Você coloca uma tela, né? Você coloca um slide e embaixo você explica ele. E essa narrativa, esse seu áudio lá embaixo do slide é chamado de off. Então esse off pode ser retirado, você pode inserir um outro off no lugar daquilo que você gravou porque não ficou legal, ou você faltou uma explicação, ou você fez uma pronúncia errada de uma palavra, a palavra era em alemão, em inglês, e você falou errado. Ah, não, vamos regravar esse trecho bem aqui, que o off está errado, a pronúncia da palavra está errada. Então são detalhes que você vai construindo e para isso você precisa entender esses termos técnicos. Bom, em seguida aqui eu mostro para você um modelo de roteiro. Esse é bem simples. Vocês vão receber, vocês vão ver, e tem um link aí na descrição do vídeo, um Word, né, um arquivo de Word, onde você pode usar como modelo para construir o seu primeiro roteiro. É sempre bom construir dessa forma. Com o tempo, você vai ganhar mais expertise e vai achar que esse roteiro já não é mais tão necessário. Ah, já consigo desenvolver direto no PowerPoint e vou apenas fazendo anotações. Tudo bem, mas no início é sempre bom construir o roteiro dessa forma que você vai visualizando, vai construindo na sua imaginação essa aula. E isso é muito importante, essa construção imagética da aula, você vai vendo o que você vai inserindo de elemento e vai falando, faz muito bem para desenvolver a sua competência, a sua expertise na produção da videoaula. Bom, e aí nesse slide, ó, você vê que tem as cenas, né? Ou você vai numerar essas cenas. Primeira cena, uma apresentação, olá professores e tal, e aí vou falar sobre a guerra, isso é apenas uma sugestão, que nem professor de história eu sou, viu? E tal. Bom, aí você vê um vídeo, né? Ou seja, introdução, cabeça professor. Alguns roteiros têm uma outra coluna que diz técnica, ou seja, o que de recurso técnico vai ter que ter nessa apresentação. Por exemplo, eu poderia colocar aqui uma coluna de técnica e dizer: preciso de uma imagem externa numa paisagem de jardim. Aí eu coloco aqui, imagem externa jardim. E aí eu idealizei que essa cabeça, essa abertura, eu iria falar de uma área externa, então ia ter que precisar de equipamentos externos, rebatedor de luz, uma luz diferenciada, microfone, vários itens a mais para poder dar uma qualidade técnica excelente a esse material. Em segundo, a Guerra da Balaiada teve início e tal, comecei a falar e ainda não tem aqui nada. Eu ainda não pensei o que eu vou colocar. E aí você pode pensar, bom, professor, eu acho que fica ideal aqui uma ilustração.
de algum artista da época que desenhou os montes de Caxias, que é aqui do Maranhão, e onde ficavam as tropas na planície, e aquelas imagens feitas à pintura, a desenhos, a ilustrações da época. E na cena 3, pode ser o slide 3, o Maranhão era regido por dois partidos, os liberais e também os conservadores. Bom, aqui também poderíamos usar o quê? Eu lembrei, tem uma cena de um filme, um trechinho que a gente pode usar aí de 3 segundos, onde fica um parlamento da década de do século XIX, da década de 1830, onde eles estavam com aquelas roupas de um filme. Eu lembro, eu posso usar? Pode usar, citar o filme lá, filme X, e nome do filme, qual o estúdio. Você está usando 10 segundos. Isso não caracteriza uma quebra de direitos autorais ou um plágio. Não, você vai usar apenas uma ilustração. Apenas 5 segundos desse filme, você não quebra esse direito autoral de exibição do filme, apenas uma cena de um filme, não. E aí o slide 4 seria o encerramento. Eu estava dizendo, bom, essa foi nossa aula de hoje, espero que... E o professor apresenta o encerramento do professor cabeça, ou seja, o professor está aparecendo, né? Está em on, lá olhando na câmera e falando com os alunos. Isso foi um modelo de roteiro bem básico, né? Bem simples. Existem regras muito fechadas? Não. O que vai dominar e preponderar na construção disso é a criatividade. Você precisa ser criativo. Por isso que o mapa mental, a construção, o brainstorm do processo é extremamente importante. Por quê? Porque você vai construir e vai pensar, poxa, eu poderia usar isso, que tal usar isso? Bom, eu acho que funciona. E aí você vai construir a sua videoaula muito bem. Outra dica muito importante para você. No começo, que você está iniciando o processo de construção dos seus materiais didáticos e aí você quer aparecer no vídeo, nós vamos ensinar para vocês aqui dicas muito legais de usar o próprio celular como gravador. Você grave sempre cabeças, apresentações curtas. Por quê? Porque elas ficam fácil de você decorar, você vai pontuar apenas itens muito essenciais, o objetivo didático da aula e os elementos que você vai constar logo. Você começa se apresentando, olá alunos, tudo bem com vocês? E aí você inicia um objetivo da aula, o que vai ser abordado e encerra. E aí depois você pode já começar com os slides e a narração dos slides. Esse é um modelo mais simples e é um modelo bem prático. Se você carregar muito esse início e você está começando, você pode cair em muitos erros e aí ter que editar muitas cabeças. Você vai gravar 10, 20 vezes e aí vai pegar um pedacinho do primeiro, um pedacinho do quinto, um pedacinho do 16º, um pedacinho do 11º e vai construir uma coxa de retalhos. Pode ficar cansativo. Mas eu quero fazer dessa forma. Vai ter que precisar de mais elementos, como é o teleprompter. Vou botar a foto aí para você ver o que é um teleprompter. O teleprompter é esse equipamento aí que ele rebate, né, um texto que vai sendo passado na frente da câmera, só que não aparece no vídeo da câmera, mas você consegue visualizar e vai lendo. Aí você consegue fazer 15 minutos, 20 minutos de uma cabeça e construir. Mas eu tenho muita manha de aula, eu posso fazer uma aula expositiva, como eu sempre faço, e depois eu vou inserindo os slides. Pode. Se você consegue desenvolver 40 minutos gravando, que é, lógico, é um pouco diferente das aulas presenciais, mas se você se garante fazer isso e depois você vai inserindo os slides, beleza, ótimo. Ou eu fico com uma colinha aqui embaixo e vou só folheando e vou falando e vou passando a folha e vou folheando e eu acho que eu consigo. E depois eu insiro os slides. Ok, como eu falei, a criatividade vai garantir o sucesso da sua videoaula. Então, ser criativo vai te garantir muito sucesso.
Nos slides desenvolvimento, você pode se aprofundar no assunto. Claro, lá nos slides anteriores nós falamos em introdução, desenvolvimento e conclusão. Bem aqui, no desenvolvimento é a hora que eu vou me aprofundar no assunto e com o foco didático. Eu preciso estabelecer e delimitar esse foco para não me aprofundar demais ou não ficar superficial demais. Oralidade. Um outro fato importante. A nossa conversa, o nosso diálogo tem que ser simples, direto e de fácil entendimento. Porque assim eu estabeleço uma relação de ensino-aprendizagem mais fácil. Eu não conheço o meu público ou eu conheço parte do meu público. E esse vídeo ele vai ser exibido e a partir de agora você pode parar ele e voltar um pouco mais se você não entendeu o que eu falei. Então ele está gravado. Eu posso parar bem aqui, volta para o início e dar play novamente e assistir várias vezes até entender o que eu quero dizer. Então, para isso eu preciso ter uma oralidade simples, direta e de fácil compreensão. Outra dica importante, organize os pontos principais no slide, ou seja, aquele ponto que você vai parar e dar uma ênfase maior, explicar, pontuar nesse slide aquilo que não pode faltar, que eu vou explicar para vocês. Tem que estar anotado em um papel, delimitado num papel, o que eu estou falando, para que eu possa concluir minha videoaula de uma forma que eu tenha segurança de que foi passado o conteúdo que eu queria, que eu tinha como objetivo. No corpo dos slides, preferencialmente use textos curtos. Isso é importante. São apenas orientações, são apenas textos ali para você iniciar a conversa com o aluno. Você colocar um slide de 15 linhas, 10 linhas, letrinha pequena, muita coisa para ler e você apenas ficar lendo os parágrafos como se fosse um texto que eu estou lendo junto com os alunos. Não tem sentido de você construir uma videoaula. Passa o PDF para eles e diz, se vira aí que amanhã a gente conversa. Então, preferencialmente é apenas uma construção visual para você reforçar aquilo que vou comentar durante o processo. Uma outra manha importante aqui na construção de roteiros se você fosse organizar, né? Se você fosse já pensar agora, nós estamos falando sobre isso aqui, você já está pensando, parando esse vídeo, já está escrevendo, e aí, o que você acha que ficaria muito bem ilustrado nos slides? Lógico, figuras, imagens, diagramas, como eu falei anteriormente. E aí é importante que você marque no texto pontos importantes, como eu falei, onde você vai usar quando eu estiver falando sobre balaiada, quando eu estiver falando sobre questões político-partidárias, quando eu estiver falando sobre um tema específico, esse tema está sublinhado, está em negrito e eu já sei que esses são os temas que eu preciso reforçar no vídeo. Então, olha só o exemplo. A Guerra da Balaiada teve início em 1830 balaiada, questões político-partidárias. E a sugestão foi imagem aberta de uma pintura da cidade de Caxias. E aí, o Maranhão era regido por os partidos liberais, bem-te-vis. São o quê? As palavras-chave desse texto. E é importante você buscar uma imagem, buscar uma ilustração, algo que reforce esses itens, essas palavras que estão no texto, que são o conteúdo principal, o suprassumo desse conteúdo. As palavras em destaque podem se transformar em imagens ou letterings. O que é isso? Letterings é um termo onde o texto fica em destaque na tela de uma outra cor, num formato maior, para que você visualize e diga, isso aí é importante. Bom, uma coisa importante que não pode ser eu não posso descartar de falar com vocês, que é o tempo, né? A prática, né? Quando fala aí tempo é a prática, você vai
começar a achar que pode ser acrescentado mais recursos, com criatividade, com muita tranquilidade e calma. Você vai aos poucos inserindo novos elementos e esses elementos vão sendo integrados na sua videoaula e elas vão ficar muito mais ricas e muito mais interessantes. Isso é normal. É super normal. Você vai colocando um slide mais bonitinho, você vai buscando slides mais interessantes, com um visual legal, bem mais suave, e aí vai construindo com outras informações. E lembre-se, seja sempre claro e direto, ok? Obrigado e até a próxima!